Não escolha baseado no que você está vendo. Às vezes a beleza de uma aliança pode esconder batalhas que te farão perder tudo. Gênesis capítulo 13, versículo de 1 a 4, fala da união de Abraão e Ló quando escolheram andar juntos. Ló era sobrinho de Abraão, Abraão casado com Sarai, e a Bíblia fala que eles enriqueceram a tal ponto de que os seus pastores começaram a discutir entre si. Sugere que essa discussão provavelmente seria por conta de pasto, de água para o seu rebanho. E por conta disso, Abraão chama Ló e diz: somos família, somos irmãos, não é bom que entremos em discussão. Está aqui diante de ti toda a terra. Escolhe para onde você quer ir e se aparte de mim. Se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. E a Bíblia fala que Ló estendeu os olhos para a região onde tinha o Vale do Jordão. E aquela região era muito bela, muito bonita. E era justamente essa a discussão entre os seus pastores com Abraão. Então ele, mais que depressa, resolve ir para este lugar. Abraão então fica com a região mais montanhosa, mais com dificuldades. Mas lembre de uma coisa, a bênção estava com Abraão. A promessa estava sobre Abraão. A fidelidade de Deus para cumprir uma promessa estava sobre a vida de Abraão. Ló também era um homem justo, também era um homem próspero, também era um homem temente a Deus, também era um homem correto. Por outro lado, levando em consideração as condições para prosperar, para crescer, para evoluir, ele deixou de levar em consideração as condições sociopolíticas daquele ambiente, as condições socioculturais daquele povo. Ele deixou de observar tudo isso, ou talvez até tenha observado e disse: eu sou um homem temente a Deus, sou um homem correto, não vou me contaminar com nada daquilo, eu quero prosperar ali, eu quero, poder tirar vantagem de uma situação. Quantas vezes eu e você não fazemos isso? Quantas vezes eu e você não tentamos tirar proveito, tirar vantagem de uma situação onde nós acreditamos que não vamos nos envolver com aquela sujeira toda, onde nós acreditamos que nós não vamos nos envolver com aquele povo, nós não vamos nos envolver com aquela condição e fechamos o negócio. E fechamos a sociedade, e fechamos a parceria, e mandamos DM, e mandamos um WhatsApp, e mandamos um contato. Quantas vezes eu e você acreditamos que somos muito fortes, acreditamos que estamos muito bem e que estamos no momento que podemos avançar. Eu não estou aqui falando que você não deva fechar contratos, que você não possa fechar parcerias e que tampouco você deva não fechar alianças. Cada caso é um caso. Eu estou aqui querendo atentar para o fato da falta de discernimento, de colocar isso diante de Deus e de simplesmente ir por vista. Em nenhum momento, quando você lê a Bíblia, você lê qualquer relato de que Ló teria consultado ao Senhor sobre o que fazer naquela situação. Em nenhum momento. Em todos os momentos, você vê falar de que Ló olhou aquela região e resolveu se estabelecer ali. E se você continuar lendo um pouco mais os capítulos, você vai perceber que Ló foi cada vez mais estabelecendo as suas tendas próximo a Sodoma. Que lá no capítulo 19 de Gênesis, você pode ler se quiser e verá que Deus destruiu aquela cidade e a Gomorra com fogo do céu. O que eu quero te chamar, te puxar a reflexão neste momento é: quantas vezes eu e você fechamos contratos, fechamos parcerias, estabelecemos alianças, inclusive relacionamentos de amizade conjugal baseado na vista? Quantas vezes eu e você queremos nos relacionar com aquela pessoa porque ela é muito gata, porque ele é muito gato, mas às vezes não prestamos atenção aonde esse gato dorme, do que esse gato se alimenta. Tá me entendendo? Tudo aquilo que eu e você acreditamos domina a nossa vida. Tudo aquilo que eu e você tomamos como valores e princípios determinam comportamentos. E é baseado nesses valores e princípios que nós começamos a fazer escolhas. E não é diferente com as outras pessoas. E não é diferente com os outros grupos sociais. E não é diferente com outras tribos, ou como você quiser chamar. Repito, eu não estou aqui dizendo que você deva deixar de fazer negociações, mas estou sim aqui te puxando a reflexão de colocar isso diante de Deus, que sabe de todas as coisas, que vê todas as coisas, que está em todos os lugares. Ele vê o que eu e você não vemos. Ele sabe o que eu e você não sabemos. Ele está onde eu e você não estamos. Então, é muito coerente
para mim e para você, entender que esse mesmo Deus, que além de ser um Deus criador de todas as coisas, que criou a mim e a você, ele é nosso Pai. E como um pai, ele quer nos proteger. Como um pai, ele quer cuidar da gente. Como um pai, ele quer mostrar o caminho certo. Como um pai, ele quer mostrar quais são as pessoas certas e também quais não são as pessoas certas. Às vezes, uma pessoa não é certa naquele momento. Às vezes, um momento não é o adequado naquela situação. Ou o contrário. Às vezes, uma situação não é adequada naquele momento. Porque às vezes, nós não estamos preparados para viver aquele momento. Só tem um ser que realmente sabe disso, de forma que nós não sabemos nem sobre nós mesmos, e é Deus. Então vale a pena gastar um tempinho em oração no começo do dia, alinhar isso de cima para baixo e de baixo para frente, não é? Você está me entendendo? Eu chamo isso de fator L. Primeiro eu recebo de Deus, depois isso é colocado dentro aqui de mim, eu entendo o que eu carrego e a partir disso eu compreendo o que eu libero. Eu tenho consciência disso. E quando eu tenho consciência disso, não quer dizer que eu vou acertar sempre. Não quer dizer que eu vou errar toda hora, mas quer dizer que eu tenho consciência disso e isso me permite corrigir algumas coisas, corrigir algumas rotas, corrigir alguns trajetos. Então, que você fique com essa reflexão no seu coração. Não escolha nada baseado na sua vista, simplesmente. Não escolha estar em ambientes, trabalhos, projetos, relacionamentos ou grupos sociais baseados simplesmente no que você vê. E também não julgue uma pessoa simplesmente pelo que você está vendo ou por um momento que ela tenha passado. Não é verdade? Nós só vamos entender o que uma pessoa passou quando nós colocarmos os sapatos dela. Então eu não estou aqui para julgar. Eu não estou aqui para te condenar. Eu estou aqui para te falar do que eu vivi. Muitas vezes eu escolhi baseado na beleza física. Muitas vezes eu escolhi baseado na necessidade. Muitas vezes eu optei por condições e por formas de caminhar baseado no que eu acreditava que era o certo, baseado na minha condição de sabedoria, baseado na minha experiência. E quando eu falo baseado na minha experiência, é baseado nas dores que eu sofri que eu havia decidido não sofrer mais. Porém, baseado muitas vezes em alianças que eu fiz com pessoas que tinham os seus valores, os seus princípios e uma forma de trabalhar já emparelhado com isso, eu assumi como minha aquela realidade. E aí, né? Aí foi muito complicado. Eu feri, eu usei, né? E misericórdia. Eu não me orgulho disso em nenhum momento. Pelo contrário, eu peço a Deus o tempo inteiro misericórdia da minha vida e que possa me levar a esse lugar onde, se eu tiver condição de corrigir isso com aquelas pessoas, eu o possa fazer. Mas que se também as pessoas não quiserem me ouvir, não quiserem me dar espaço, não quiserem me dar uma situação, eu também não me sinta ferido a ponto de achar que eu não mereço mais caminhar, a ponto de achar que eu não mereço mais estar em um ambiente legal. Que você fique com essa reflexão. Lá na frente, em Gênesis, no mesmo capítulo 13, mas agora versículos 14 e 15, a Bíblia fala de que quando Ló se separou de Abraão, Deus chama Abraão novamente e confirma a promessa. E confirma sobre ele tudo que Deus entregou, falando: esta terra que você está vendo agora, eu vou te dar. Percorre de um lado a outro, de frente ao fundo. Eu te darei esta terra, a ti e aos seus descendentes. Veja bem, isso é muito específico. Então, nem toda promessa que é entregue a mim e aos meus descendentes é para outras pessoas desfrutarem, mas elas podem fazer parte. Mas de que forma elas farão parte? Qual é a condição para elas fazerem parte? Não sei. Deus vai falar comigo, Deus vai falar com você. Gaste tempo no colo desse Deus. Gaste tempo ouvindo a esse Deus. Gaste tempo se relacionando com esse Deus. Só quando você se relaciona é que você desenvolve intimidade. E é só quando você tem intimidade que você entende o coração. E quando você entende o coração e recebe aquilo para você também, os corações se fundem. Agora, mais do que unidade, existe unicidade. E aí vocês caminham como um só. Isso vale para relacionamentos, para negócio, para amizade, para grupos e também para o meu e para o seu relacionamento com Deus. Que nós possamos gastar mais tempo na presença do Senhor e que Ele nos entregue quais os seus sonhos para nós, quais os seus planejamentos para nós, qual a sua vontade boa, agradável e perfeita. Fique com essa palavra no seu coração, que em nome de Jesus o Espírito Santo descortine os seus olhos, te traga para a realidade, te traga a luz da verdade e ande junto com você.
Não se deixe influenciar por vistas. Não se esqueça, às vezes, o muito belo guarda guerras que você vai perder tudo depois. Deus te abençoe.